Boa noite, meus queridos alunos de Montes Claros, de Bocaiúva. É um prazer estar aqui mais uma vez e quero já nessa oportunidade agradecer a todos que inscreveu no meu canal e todos que visualizaram a aula 01. Eu quero agradecer o pessoal lá do Colégio Severino Ribeiro, todos os meus alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Eu quero agradecer também aos meus ex-alunos e mandar um alô para o pessoal lá de Belo Horizonte, que também está inscrito no meu canal. A aula de hoje é a aula 02, conforme combinado. Nós vamos falar hoje sobre aceleração média. Vamos ver o que é o movimento acelerado e o que é o movimento retardado. Também nós vamos falar hoje, discutir juntos, o MUV, movimento uniformemente variado. Vamos ver as equações matemáticas e, por fim, nós vamos falar do movimento de queda livre, que é um movimento uniformemente variado. Primeiro, vamos lá então, aula 02, chama a atenção de todos os meus alunos, que vão fazer o SAS, que vão fazer o PAES e que vão tentar o Enem. Aceleração média ou aceleração escalar média. Quando que um corpo tem aceleração? Um corpo só tem aceleração, olha para a equação, quando existe variação da velocidade. Só vai existir aceleração quando a velocidade variar ou para mais ou para menos. Dependendo da situação, o movimento pode ser ou acelerado ou pode ser o quê? Retardado. Professor Emerson, um objeto pode ter velocidade e não ter aceleração? Pode. Vamos lembrar da aula 01? MRU, movimento retilíneo uniforme. A palavra retilíneo quer dizer o quê? Reta. Numa reta, pessoal, não existe aceleração centrípeta. Só existe aceleração centrípeta quando a direção do vetor velocidade mudar. Então, lá no movimento retilíneo uniforme, não existe aceleração centrípeta. E também não tem aceleração tangencial, porque para ter aceleração tangencial é quando o valor, o modo da velocidade mudar. Como lá no MRU não existe AC e não existe AT, galera, presta atenção, logo a aceleração resultante, que é a soma, a aceleração é uma grandeza vetorial, que é a soma do AC e do AT, como eles são nulos, a aceleração resultante é nula. A aceleração, um corpo que tem aceleração não quer dizer que ele tem velocidade. Para ter aceleração tem que ter o quê? Variação da velocidade. A aceleração cheira variação de velocidade e não velocidade. Dependendo do valor da aceleração, o movimento pode ser acelerado ou pode ser o quê? Retardado. Quando que o movimento é acelerado, professor Emerson? Eu quero entender. O movimento é acelerado se o produto da velocidade com a aceleração for o quê? Maior do que zero, for positivo. Para ser acelerado, então, ou ambos são mais, ou ambos são o quê? Menos. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o que dá um pacote de coisa positiva? Mais vezes mais, dá mais. É acelerado. Ah, mas se a velocidade for negativa, a aceleração for negativa? Matemática. É ou não é, Hamilton? Menos vezes menos dá o quê? Dá mais. Então, o movimento acelerado é quando o produto é maior do que zero. Quando que o movimento é retardado? Quando o produto de V vezes A for negativo. Para isso, eles têm que ter o quê? Sinais diferentes. Velocidade positiva, aceleração negativa, mais vezes menos é o quê? Menos. E velocidade negativa e aceleração positiva? Menos vezes mais? Menos. Então, quando o produto é menor do que zero, o movimento é retardado. O que é o movimento uniformemente variável, chamado de MUV? Um movimento é uniformemente variável quando a velocidade varia. Mas varia de que forma? Uniformemente. O que é isso? É aquele movimento onde a velocidade varia de formas iguais em tempos iguais. Imagina que eu estou no meu carro a 60 km por hora. De repente, a velocidade pula para 80.
De repente vai para 100. Depois vai para 120. Está variando. E variando o quê? Tem a aceleração, variando para mais. Mas variando de quanto em quanto? De 20 em 20. Quando a velocidade varia uniformemente, a gente diz que a aceleração é constante. Quais são as equações matemáticas, professor Emerson, do m e o v? A equação da velocidade, a equação da posição e a equação de Torricelli, também da velocidade. Equação da velocidade, V é igual a VO mais AT. Para não esquecer, vi vovó atrás do toco. Segunda equação é a equação da posição. Posição final, posição inicial, velocidade inicial multiplicando por tempo, aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Não quer esquecer a forma? Presta atenção, pulo do gato, sozinho sentado vendo televisão até as 2h30 da manhã. E a outra equação é a equação de Torricelli. Se você reparar bem, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento ou distância. A equação de Torricelli não tem tempo, ok? O movimento uniformemente variado é um movimento que? De queda livre. O que é queda livre, professor Emerson? Queda livre é o movimento de queda dos corpos no vácuo ou no ar com a resistência do ar desprezível. Na queda livre, a aceleração é o g, a gravidade, que no nosso planeta é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou então arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. No movimento de queda livre, primeira coisa, a gente precisa saber como é o movimento de descida MD e entender também o movimento de subida. Na descida, no movimento de descida, a velocidade está para onde? Para baixo. A gravidade sempre puxa para onde? Para baixo. Como os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, eles têm o que então? O mesmo sinal. Então o movimento vai ser o quê? Acelerado. O movimento de descida na queda livre é o movimento acelerado. E o movimento de subida? A velocidade está para onde? Para cima. A gravidade sempre puxa para onde? Para baixo. Como eles têm mesma direção, mas sentidos contrários, seus sinais são diferentes. Sinais diferentes, já vimos, sinais diferentes é um movimento o quê? Retardado. Então, o movimento de subida na queda livre é um movimento retardado. Na queda livre, na altura máxima, quando você pega um objeto, um lançamento vertical e joga ele para cima, lá na altura máxima não tem velocidade, mas tem aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, recapitulando, quando que existe aceleração? Quando a velocidade está variando. Quando que o movimento é acelerado? Quando o produto é maior do que zero. Então, ambos mais, ambos menos. Quando que é retardado? Quando o produto é menor do que zero. Movimento uniformemente variado. Tem aceleração? Tem. Só que ela é o quê? Constante. E não esqueça, na queda livre, o movimento de descida é acelerado e o movimento de subida é o quê? Retardado. Eu espero que vocês tenham entendido. Aconselho vocês para estudar bastante. Pessoal de Bocaiúva, vamos estudar muito porque logo, logo o SAS está aí, o PAES está aí e o Enem está aí. Resolva bastante exercício. Quem gostou, curte, faça um comentário. Quem quiser participar do meu canal, manda questões, eu vou resolver aqui para você. Um abraço e muito obrigado. Fique com Deus.